pouco espinhosa para se discutir, né? Na verdade, infelizmente, quando a gente pensa em mídia e alguns setores da internet, eles raptaram, né, a noção de direitos humanos e, assim, por incrível que pareça, desumanizaram o conceito, né? Utilizam a pauta para falar de direitos humanos apenas quando querem fazer alguma crítica ao sistema judiciário, ao sistema prisional, né? Aliam, né, a ideia de direitos humanos à contravenção, a crimes, né? E esvaziam toda essa riqueza que a gente tem quando a gente está falando sobre um assunto tão importante e que deve aparecer também, né, dentro da sala de aula. Fica à vontade, Fabiana. Então, sabe o que eu ia falar? Uhum, É que, vendo agora, o que que aconteceu? Aconteceu uma semana passada, aconteceu uhum, uma coisa bem interessante. Tem um aluno no terceiro ano que por muito tempo, ele foi usuário de droga. uhum, Ele não tem 30 anos ainda. E ele foi internado à força. Isso essa fala eu ouvi dele. Ele me contou na história dele. sim. E ele foi internado à força e ele usou muita droga. E ele é meio assim, ele não consegue gravar as coisas, entender, compreender. Então tem que ter assim muita paciência com ele, tem Uhum, que ir devagar e tal. E ele veio semana passada conversar comigo. Falou assim, Fabiana, eu posso falar com você? Eu falei, claro. Aí me parou no corredor. Falou pra mim assim, viu? Eu tava pensando uma coisa, não sei se você pode me ajudar. Eu falei, se eu puder, com o maior prazer. Viu? Tem como você conversar com a diretora, né? E aí ele, eu sei que você também é diretora. Eu falei, eu não sou a diretora é a Cissa. Não, então você conversa com a Cissa e veja com ela se eu posso vir estudar de manhã. Falei, sim, mas você vai terminar o terceiro ano, Ivo, né? Agora você tem que fazer outros cursos, né? São outras coisas. Então, porque eu entreguei currículo, sabe? E aí eu vou esperar me chamar para trabalhar e tudo. E eu não queria esperar em casa, porque assim, a minha mãe sai, eu não tenho muito o que fazer. Então eu queria vir para a escola, queria ficar na escola, continuar, sabe? Esperar arrumar um serviço aqui na escola. Aí eu falei para ele assim, olha, eu até poderia, né, conversar com a Cissa, né, a gente poderia vir junto, conversar e tentar uma vaga para você. Só que assim, de manhã só pode estudar os alunos que são de menores, né, só quem tem menos de 18 anos. Aí ele, então não vai dar certo o que eu pensei. Aí eu falei assim, mas você pensou nisso por quê? Ah, não vai dar certo eu ficar muito tempo sem fazer nada, sabe? Que assim, eu venho para a escola e eu tenho trabalho, né? Eu tenho que entregar, tem a prova, tem não sei o quê. E Sim. aí, o que que eu entendi? Ele já está preocupado com o que ele vai fazer depois que terminar o terceiro ano. A Uhum, ansiedade dele é no que ele vai fazer. Ele não sabe, ele está preocupado, ele está perdido e ele quer trabalhar, mas assim, a gente vê, né? A gente não pode falar, mas a gente vê que ele não tem muitas condições para muitas coisas. uhum. E então ele veio terminar os estudos que faltava o terceiro ano e agora ele queria continuar estudando. Queria dar essa Falei para ele, então continuidade, você né? vai ter que procurar fazer um Senai, fazer um Isso. curso técnico. Eu falei, tem um vestibular, tem ETEC aqui, que você pode fazer um técnico à noite e tal, trabalhar de dia. Aí ele ficou mais um pouquinho feliz, sabe? Mas vendo a chamada, né, do vídeo, é Uhum, interessante a preocupação que eles têm, né, nesse sim. sentido. Quanto a escola é importante. De a escola ser um ponto de. Quando a gente é aluno, né, a gente enxerga muito a escola como um ponto final, assim, eu me formei, saí, graças a Deus. Quando na verdade ela é um ponto de partida, né, para a vida dessas pessoas, inclusive para quem está retomando, né, para essas pessoas que precisam dessa oportunidade de finalizar, né. E assim, dos objetivos é justamente propor essa reflexão, porque a educação é um direito que de alguma maneira foi negada e tem N motivos, né? A gente não pode simplesmente culpar o indivíduo, que é o que geralmente acontece. A gente vive num país que é extremamente desigual, que apesar de a gente ter uma Constituição assim bem avançada, né? Também é uma Constituição nova de 88, né? Tem a idade da Constituição, tenho 36 anos, nasci em outubro também de 88, pouquinho antes da Constituição ficar pronta, né? O que a gente tem no papel é diferente do que a gente tem como sociedade.
né, e compreender essa sociedade é um papel que a escola traz, utilizando justamente as ciências que estão disponíveis para a gente, né, história, geografia, matemática, física, química, né, e principalmente a escola pode funcionar, né, como um espaço que tire essas, pelo menos não que tire, mas que diminua essas diferenças e essas desigualdades sociais que no nosso país elas são muito acentuadas, né? Então, quando eu trabalho com certas faixas de renda, você vai ver que todo mundo termina escola e faz uma faculdade. Eu já tenho um trabalho, um emprego pronto, ou consegue se ter tempo livre para poder se dedicar a coisas que a gente acha que é quase que impossível, se dedicar às artes, se dedicar à música, viajar e por aí vai. Enquanto a população trabalhadora, não, tem que trabalhar desde cedo, né? O que mais interrompe a escola é o trabalho, né? Quando a gente olha para o Brasil como um todo, é porque é o que mais pesa, principalmente na região norte e nordeste, né? Minha mãe é nordestina, minha mãe é da Bahia, ela fez até a quarta série, depois ela parou porque ela tinha que trabalhar. E os irmãos mais velhos nem tiveram chance de estudar, né? Porque eles eram os mais velhos, então eles começaram a ajudar em casa mais cedo. Os mais novos é que estudaram alguma coisa, né? Então, por muito tempo, né, aqui em São Paulo a gente teve esse público de EJA, né, esse público que vinha de outras regiões do país com níveis menores de escolarização, mas a gente tem justamente essa mudança de característica onde eu tenho jovens adultos que estão voltando para a EJA, né, e pedem, trazem uma dinâmica totalmente diferente. Uma das coisas que foram apontadas ali, né, eu tenho a questão da gravidez, que ela não acontece só na adolescência, ela acontece nessa vida jovem adulta também, a questão do trabalho, questão da drogadição, né, os preconceitos, ser alguém que não é cisgênero dentro de uma escola é algo muito difícil, né, e que faz muitas pessoas passarem por preconceito, inclusive desistirem da escola, né. Então, dentro dos nossos objetivos aqui, tá tentar promover essa reflexão, trazer essa discussão. Eu coloquei docentes aqui porque a intenção é que vocês discutam, né, com os colegas de vocês também, com os professores, né, e pensar também algumas práticas pedagógicas para que eu consiga trabalhar e que eu traga essa questão dos direitos humanos. Mas eu sempre falo assim, primeiro eu tenho trabalho com o professor, que às vezes eu tenho professor que também tem uma visão muito conservadora e uma conservadora no sentido bem negativo do que são direitos humanos, né? Para que desvilando isso com o educador, ele também possa trabalhar essa questão dos direitos humanos junto com os alunos também. E o principal direito que a gente está discutindo aqui, porque a gente está envolvido com a educação, que é esse direito de poder finalizar os estudos no tempo correto, né? Então, eu deixo essa questão aqui, né? Pensando em eixo dos direitos humanos, depois de ver os trechos da série Segunda Chamada, pensa aí numa frase, numa palavra, e guarda ela para a gente poder socializar ela no final do nosso encontro aqui, quando estiver lá pertinho das 5 horas, né? Como eu falei, né? É uma série que a princípio eu não gostei muito da proposta, porque, não assisti não, né? Já tô imbuído de escola, né? Chegava, saía da escola, chegava, tava passando a série, mas depois de um tempo, justamente por causa dessa realidade, por esse cuidado no tratamento, né? É uma ficção, mas trabalha-se com muitos referenciais que é da nossa vida cotidiana, da escola e desses problemas que a escola tem, dos problemas pessoais dos professores, dos problemas dos alunos, como isso tudo vira um caldeirão, vira um turbilhão dentro da escola, que é difícil de dar um determinado encaminhamento, além da falta de infraestrutura de investimento que a gente tem na educação, que infelizmente é crônica no nosso país, né? Então, o tópico de hoje é falar sobre os direitos humanos, né? Esse daqui é o nosso círculo. Tá presencial, porque teoricamente era para ser presencial, mas a gente não consegue fazer presencial porque cada um está numa cidade. Eu vou ver com a diligência a gente consegue fazer uma convocação algum dia, para pelo menos trabalhar um período inteiro de 4 horas, mas eu sei que agora não dá, porque tá acontecendo tudo e mais um pouco na escola, né? Quem sabe, né? Porque tem todas as outras pastas, semana de prova Paulista também, tem encerramento de nota, e, né, já começa outro bimestre, né? Mas a nossa temática, então, é falar sobre a expressão das desigualdades educacionais, né? E o direito do que a gente pode chamar de uma vida justa, né? A partir do momento que eu consigo trabalhar um direito que foi negado, que é este direito à educação. E como problematização, a gente pensa no que é direito humano e principalmente o que é uma vida justa, porque a gente fala assim, vida justa e direito humano para os nossos colegas, professores ou até para os nossos alunos, eles vão questionar o que é essa justiça. O que é essa justiça? É a justiça que a gente vê lá na televisão, que condena um ou outro, quem tem mais dinheiro sai, quem não tem dinheiro é encarcerado. O que seria essa vida justa, esse direito
humano, né? Por mais, às vezes, subjetivo que seja o assunto quando eu estou trabalhando com esses adultos, né, esses jovens adultos, eles conseguem ter consciência do que são as injustiças que eles passam durante o dia a dia. Como trabalhador, você ser humilhado no seu trabalho, receber um salário que você não consegue se sustentar, não ter direito a uma moradia digna, a um bairro com serviços públicos que são essenciais, né? Ter negado esses direitos, inclusive quando você era mais novo, e aí não conseguir terminar sua educação básica, não ter acesso a um trabalho de mercado, perdão, um mercado de trabalho um pouco mais especializado, poder dar continuidade nos estudos, né? Acabar ficando dentro de empregos subalternos, não por escolha, mas por obrigação, né? Por sobrevivência, na verdade, né? E, principalmente, lembrar que dentro da nossa sociedade, né, a gente tem grandes diferenciações entre os grupos que compõem essa sociedade. Eu tenho uma população negra e parda, que é a maior parte da população brasileira, que, em média, tem um nível de escolarização muito menor quando eu comparo só com pessoas brancas sem trabalhar com faixa salarial, por exemplo, né? Quando a gente pega as pesquisas do PNAD, a pesquisa contínua que o PNAD faz, né? Justamente puxando esses dados estatísticos, pensando na renda das pessoas e no grau de instrução e tudo mais, né? E a gente consegue enxergar, assim, que a EJA seja um ponto de retomada na educação para a vida das pessoas, mas também um ponto em que eu estou restituindo ou restaurando um direito, que é o direito à educação, e que esse direito à educação pode prover para mim um pensamento mais crítico, um olhar mais apurado, que não seja um eixo apenas para encaminhar para o mercado de trabalho e me garantir um diploma, mas que seja onde eu consiga adquirir ali nesse tempo de vivência, né, habilidades, conhecimento, experiência, para poder questionar a própria vida que eu vivo e pensar em outros rumos para essa vida que eu estou vivendo agora, que geralmente é uma vida muito privada de direitos, né? A gente não está falando de privilégios, estamos falando de direitos, são coisas fundamentais. É meio óbvio, mas é bom falar que todo direito vem com dever, não existe. Tem uma falácia assim, todo mundo só quer saber de direito, ninguém quer saber de fazer de dever. Não, de ter direitos implica em ter deveres, como sociedade, como pessoas, como as instituições e por aí vai. Não tem como distinguir uma coisa da outra. E por que que a gente fala de direitos humanos? Porque estamos falando de nós, seres humanos. Diferente de qualquer outro animal, a gente tem uma capacidade enorme de transformar o meio ambiente que a gente vive, só que aí a gente pode transformar esse meio ambiente que a gente vive para melhor ou para pior, né? A gente fala, tem essa discussão muito grande sobre a tecnologia, tava essa discussão essa semana sobre o ChatGPT roubando lá o estilo do Estúdio Ghibli e tudo mais, né? E pessoas falando que era uma coisa simples, outras pessoas problematizando, mas a grande discussão que fica né? Sai essas novas tecnologias e quem que é o usuário que se beneficia dessas novas tecnologias? Será que somos nós, a população comum, os trabalhadores? Ou a gente simplesmente é só o usuário onde eles estão coletando dados ali e uma meia dúzia de pessoas estão ficando milionários, bilionários e por aí vai, né? Então, existe muito essa questão, essa discussão de que, não, a tecnologia é bom para todo mundo. Olha, ela seria se todas as pessoas tivessem acesso igual a ela, mas as pessoas não têm. Tem sempre uma barreira para esse acesso, né? Ou são criadas barreiras para esse acesso. Então, quando eu estou falando de direitos, eu estou falando não só de justiça, né? Mas principalmente falando de equidade, né? Eu tinha uma professora que eu gosto muito, né, ainda da aula, Tânia de Luca, e ela falava assim, né, para a molecada que entrava ali na universidade pública, né, e pegava, universidade pública é uma coisa louca, né? Se tinha o cara que passou na universidade e ganhava um carro, hoje acho que isso não deve acontecer mais tanto, mas na minha época ainda tinha. Eu tinha colega de sala que passou na faculdade e ganhou o carro. E tinha o camarada que ia com o chinelinho de dedo furado, o preguinho embaixo. E aí, assim, pô, os dois passaram na universidade, mas um tem uma bagagem cultural muito maior que o outro, uma bagagem não só de capital financeiro, mas de capital cultural. E ela falava assim, olha, a universidade como instituição de ensino superior, ela felizmente tem a estrutura para que essas pessoas tenham uma equidade, porque eu tenho a mesma biblioteca, eu tenho os mesmos computadores, tenho os mesmos eventos nos mesmos espaços. Então, na universidade pública ainda há essa possibilidade de eu conseguir tirar essas barreiras ou eliminar elas, porque eu dou o mesmo acesso para todo mundo. Agora, quando a gente fala de educação básica, não é isso que acontece, porque
a primeira barreira é conseguir estudar, né? Conseguir estar na escola já é muito difícil. Aí, estando na escola, né, às vezes eu tenho essa questão do transporte também, que as prefeituras, infelizmente, não estão ajudando muito nesses últimos anos aí, né? As pessoas só que estão endividadas e não querem oferecer transporte para os alunos e por aí vai. Não vou citar nenhuma cidade porque está sendo gravado, senão eu citaria. E também a questão da merenda, para poder manter esse trabalhador dentro da escola nesse outro período, porque é o trabalhador que tá lá desde a manhãzinha até o final da tarde, começo da noite, ele vai lá e ele precisa estudar. E diferente de muitos dos nossos alunos do ensino regular, ele tem uma família, ele tem responsabilidades, ele tem uma carga de estresse muito grande, né? Que é essa carga de estresse que a gente tem. Nós somos trabalhadores, a gente sabe muito bem o que que é bater ponto, o que que é ter patrão, o que que é ter um superior hierárquico, o que é entregar as coisas, às vezes ter que ficar mais tempo do que tinha sido planejado. E isso acaba afetando muito justamente esse direito à educação, esse direito a estar dentro dessa escola. Mas, ao mesmo tempo, essa escola, o EJA, é que traz essa oportunidade de trazer uma nova visão para os estudantes, para os alunos, né? Num momento em que eles estão precisando, que eles estão buscando, eles precisam dessa mediação dos professores, né? E começar a enxergar outras possibilidades para a vida deles, a não ser só aquela que ele está vivendo agora. Acho que essa é um direito que não está escrito, mas que eu consideraria fundamental, é ter esse direito de entender a realidade e compreender a realidade que eu vivo, saber quais são as possibilidades que eu tenho se eu quiser transformar essa realidade, principalmente essa realidade pessoal, que é a minha vida, né? E a gente sabe que a educação ela não impacta e não atinge só a pessoa ali, o fim, ela atinge toda uma família também, né? Eu andando conversando com uns colegas assim, né? Ultimamente, ouvindo histórias muito interessantes de como as pessoas que foram lá, fizeram EJA, conseguiram um emprego XYZ, foram trabalhar com alguma coisa que elas tinham um pouquinho mais de interesse, foram fazer um curso técnico, uma ou outra passou em algum concurso. A gente sabe que não é a maioria das pessoas, assim como a gente sabe que não é a maioria dos nossos estudantes que também estão que vão para um curso superior, apesar de ter prova em Paulista e tudo mais, porque essas desigualdades elas ainda são muito grandes, mas que abre-se esse caminho, essa possibilidade através da educação. Por favor, Fabiana, fica à vontade. Não, deixa eu te falar. Você falando disso, o ano passado, no nosso terceiro ano, nós ficamos muito satisfeitos, sabe? Nós tivemos alunos que fizeram, foram um total de 22 alunos que terminaram, que concluíram o terceiro ano passado, no final Uhum. do ano, foram 22 alunos. Desses, teve dois que entrou na universidade, teve três que entrou na ETEC, aqui em Itatiba, que fez o vestibulinho e conseguiu aqui em Itatiba fazer o técnico. Teve uma que foi fazer um curso, não universitário, mas de gastronomia. Legal, olha só. Teve esse ano, início, de duas que passou no seletivo aqui na Prefeitura em Itatiba para auxiliar de classe, né, que ajuda as crianças com dificuldades. E teve uma que fez, agora eu não me lembro, que foi fazer um outro curso fora. Então, assim, o trabalho, ele foi muito satisfatório. Nós temos uma senhora, a Marilena, ela entrou ano passado no primeiro ano, depressiva, Uhum. com vários problemas de saúde, vários, inúmeros problemas de saúde, nova, tem uns 50 e poucos, quase 60 anos, nova, jovem Uhum. ainda, tá lenha para queimar. E assim, não conversava, entrava, foi tímida, é, sem muita amizade, não conhecia, não conheço, não conheço. Foi fazendo amizade, hoje a mulher é uma outra pessoa. Tem ainda alguns problemas de saúde que são consequências, né, de algumas coisas, Uhum. mas a gente vê como é libertador para algumas pessoas, né? Esse ano nós tivemos uma mudança na professora de arte e, e assim, quando ela chegou com uma proposta, os alunos do primeiro ano falaram para ela assim: a gente queria pintar. A gente queria pintar. Então tem a ideia de que a arte é pintar, Só é pintar. pintar. E ela veio com uma outra proposta. Ela fez, eu não vou lembrar direitinho o nome das atividades corretamente, Sim, assim, de cabeça, mas ela fez um jogral com o poema O que é E Agora, José?
né? Rigoroso, né? E nesse trabalho, nesse primeiro ano, tem um aluno que ele tem uma dificuldade imensa na fala. Então, para ele conseguir falar, ele tem que estar calmo. Se ele fica nervoso, não sai nada. Uhum. E assim, a dedicação desse menino para fazer esse trabalho, para fazer essa leitura, né, foi assim uma coisa que a professora chorava na hora que ela me contava chorando. Falei assim, Mário, você não filmou, você não tirou foto? Aí ela falou assim, nossa, eu nem sei o que que eu fiz. Falei assim, você nem me chamou para ver? Ela falou, foi assim, espontâneo, uma coisa espontânea. Ah, quando eu fizer, eu vou te chamar. Daí ela fez uma outra atividade no segundo ano também de arte, Uhum. e eles tinham que apresentar uma música, eles escolhiam a música e tinham que fazer uma apresentação, explicar e tal. Uma senhora, eles apresentaram uma música, a senhora dançava Olha na hora da só. apresentação. Ela dançou, ela fez uma coreografia. Então, assim, eles estão se sentindo inseridos, Sim, eles não, estão e se essa sentindo é a proposta, a parte. ideia. Uhum. E, Principalmente assim, e eu acho que esse é legal de se discutir com os professores, principalmente que às vezes tem um professor novo, ou não está acostumado. Deixa eu, me passou uma ideia na cabeça, ô, Fabiana, hum, eu não sei se vocês já fazem, mas mapeiem esses alunos aí que são do eixo, que deram continuidade, tenta manter o contato, tipo, pô, você não podia vir na escola um dia tal, falar para os colegas que estão na EJA hoje, né, dar um incentivo para eles, mostrar que caminho que vocês estão seguindo. Que nem a gente fala muitas vezes quando não passa no vestibular, pô, volta na escola, conversa com os colegas, vem apresentar alguma coisa, porque é um reforço a mais para eles conseguirem, né, apesar das dificuldades, se manterem dentro da na escola verdade, e finalizar. A Cissa tinha comentado isso, ela comentou isso um mês atrás, eu acho. Uhum, E nós estávamos falando, e aí do trabalho que está sendo feito, e aí ela comentou. Ela falou, nossa, teve bastante gente, né? Vamos ver o que que dá para fazer para a gente. Alguns a gente tem contato, sim, tem uma, por exemplo, que ela foi lá pedir para fazer estágio, que ela iniciou uhum. pedagogia, Olha só que né? legal. E ela foi lá conversar para fazer estágio lá na escola, né? Uhum. Então é bacana, tá? Só que assim, eu lembro de uma fala do colega na reunião passada, que o professor ele tem que se sentir parte do meio, né? Ele tem que ter Sim, aquele perfil da EJA, né? Ele tem sim, que gostar, ele tem que ter o conhecimento, isso, claro, né? Mas ele tem que gostar e ele tem que ter a empatia pelo próximo, porque a isso. EJA, se você não tem a empatia, fica muito difícil o trabalho. Fica difícil se conectar com os alunos, porque assim, cada um tem uma trajetória de vida Sim, que tem precisa ser vários respeitada, assim como a porquês, do próprio eles professor, retornam, tem né? vários. Então são assim, É. inúmeros o porquê. Por que que você tem inúmeros? Cada um volta para uma situação, Sim. né? Então, mas é bacana, tá sendo E bem, é cai muito, gostoso, né? e cai muito no que está destacado aqui na primeira fase, ó. A educação é um direito público, subjetivo, inalienável e não negociável, né? Claro que nós temos problemas estruturais, claro que nós temos problemas de jornada de trabalho, temos uma série de problemas aqui dentro da nossa Sim, carreira, mas eu preciso, como professor, ter essa ciência e também ser relembrado de tempos em tempos de qual que é o papel que a gente exerce como professor, né? E como que a gente pode, sem ter que fazer milagres, sem ter que rezar missa, sem ter que fazer promessa, né? Mas fazendo o nosso trabalho com qualidade, né? E olhando para esse aluno, para esse perfil de alunos que a gente tem, e tendo essa noção de que é isso, olha, aqui é um direito. Educação é um direito para essas pessoas que foram, sim, em determinado período da vida delas, limadas de direito por N fatores, que não cabe discutir, sim, né? Mas sim trabalhar daqui para frente, né? Pensando nisso. Então, ó, e lembrar que a educação é um direito fundamental, tá lá na nossa Constituição, né? Ela aparece no artigo 6, depois aparece no artigo 205, 216, tem especificamente falando sobre o EJA, né? Então, é importante passar isso, e não é uma coisa da boca para fora, mas, professor, precisa ter consciência disso. A educação é um direito social fundamental e ela assegura os outros direitos. Quando eu não tenho direito à educação, eu não sei o que que eu posso ou não posso fazer. Eu não sei onde procurar, eu não sei onde pesquisar, eu não sei quem acessar, eu não sei trabalhar com a informação. A gente vive uma era da informação, mas pouco se produz de conhecimento tátil mesmo, né? O consumo que as pessoas fazem de tecnologia é muito voltado para conteúdo simples, é muito voltado
para desinformação, inclusive na maioria das vezes, né? É só ver o número de golpes e de coisas que acontecem aí com as pessoas, né? E a gente fala assim, nossa, às vezes uma interpretação de texto e um pouquinho de inteligência emocional você já resolveria, ou pelo menos evitaria de cair em vários problemas ou em vários golpes que acabam sendo reproduzidos. Quando a gente fala isso, é só pegar, por exemplo, a questão da Bet, dos tigrinhos aí, elas são empresas que são predadoras do dinheiro da população mais pobre e trabalhadora, porque essa população que acaba enxergando de alguma maneira, ou é levada, induzida, enganada a enxergar que ali eu tenho alguma possibilidade real de conseguir ganhar um dinheiro e sair da situação difícil que se encontra, e na verdade esse dinheiro é tudo levado embora, né? Então, para isso, requer sim essa educação, requer sim essa mediação dos professores, né? Se a gente está pensando em tentar ter uma sociedade um pouquinho. Eu gosto muito de uma fala do Benegão, né? Ele é um rapper relativamente famoso lá do Rio de Janeiro, ele foi do Planet Hemp, tem um grupo dele e tal. É um cara que trabalha por várias vertentes. Ele fala, tem uma música que ele fala assim: a gente tenta despiorar o planeta, porque o planeta tá muito ruim. Mas ele fala que ele faz a parte dele que é despiorar as coisas, né? E finalizando aqui, ó, o que não sabemos ao certo são as razões do analfabetismo, mesmo diante da defesa do acesso, a permanência da elevação da escolaridade de homens e adultos. A gente tem algumas hipóteses, mas assim, como você falou, Fabiana, individualmente é uma seara que a gente nem deve se aprofundar muito. É claro, se o aluno abrir espaço para falar, para conhecer o aluno, para conhecer o perfil, né? Mas o ponto do EJA é que, olha, colega, independente do que tenha acontecido lá no seu passado que te impediu, que pode ter sido uma ação voluntária sua ou não, né? Agora você tem essa oportunidade de viver, de estar no espaço onde você é acolhido, onde você tem a oportunidade, sim, de aprender habilidades, competências, aprender a chegar a novas informações, aprender a estudar, aprender a construir esse conhecimento e começar a enxergar a vida de uma outra perspectiva, né? Então, a gente tem na nossa lei uma universalização da educação, mas, como eu disse, é só lei, né? A partir do artigo 205 lá da Constituição, fala que a educação é direito de todos, tal, tal, tal. Mas ele é universal apenas no papel, né? Senão a gente nem estava falando de ele, a gente não estaria aqui agora falando sobre esse assunto, né? O Brasil, né, com o ponto de educação que ele tem, no ponto que nós estamos, a gente está muito longe do que seria considerado o mínimo, né? Então, até os nossos alunos do regular têm problemas, né? Tem dificuldade de formação aí dentro da nossa rede, né? E esses colegas que estão voltando para tentar finalizar, né? E aqui tem uma reflexão bem interessante para trazer para os professores, né? Ó, a praxis pedagógica para o EJA deve considerar o grupo social, o mundo do trabalho e as experiências de vida dos seus estudantes, que é uma coisa que a gente já vem falando aqui. Porque eles necessariamente não precisam apenas aprender a ler, escrever e contar, mas ser cidadãos ativos na sociedade, protagonistas de suas histórias de vida, sujeitos críticos e reflexivos que não aceitam confortavelmente a desigualdade social como um castigo divino ou porque sempre foi assim. Dessa forma, não aceitarão passivamente a desigualdade social como uma condição imutável e um fardo inevitável. Não, é o destino. É ser pobre, sofrer. Não, né? A gente sabe que se o sistema, né, sistema econômico, financeiro, governamental, ele está montado dessa maneira, é porque ele foi construído dessa maneira, né? Eu sou suspeito para falar, sou professor de história, mas é uma construção histórica de anos e anos. E que a gente tem uma desigualdade tão grande entre pessoas brancas e pessoas negras. A gente não pode esquecer que a gente teve um país aqui que a gente teve mais de 300 anos de escravidão. É um tema que tem que entrar na sala de aula, que tem que ser falado. Porque as próprias pessoas negras e pardas, em determinados momentos, sempre dá uma travada. Opa, sempre dá uma travadinha, voltei, perdão. A internet aqui da diretoria também dá umas falhadas. E às vezes acontece isso, né? Os próprios alunos reproduzindo determinados discursos. A gente fala, não, galera, não foi assim. Né? Claro, você não vai ter a mesma aula de história que você teria na rede regular, que já está muito pouco, né, Suneide? A gente já quase não tem aula de história e geografia, mas eu consigo trabalhar em pontos essenciais para que esse aluno consiga entender o que trouxe a ele estar nesse presente agora, né? A ideia é que o aluno ele entenda que os componentes que eu tenho
né? As disciplinas que eu tenho dentro da escola, elas não estão ali à toa, elas estão ali para dar uma base de entendimento para esse mundo que ele vive. Então, elas têm sim essa função de abrir novos caminhos, de trazer novas perspectivas para essas pessoas. Pô, eles vão sair tudo isso daí que está escrito no papel? Provavelmente não. Cada um está dentro de uma jornada ali, mas a ideia é que eles avancem, mesmo que individualmente, em cada ponto ali, de ser um pouco mais crítico, sim, ser um pouquinho mais reflexivo, né? Ter uma noção melhor de qual que é o espaço que eles ocupam dentro dessa sociedade, né? Então a gente tem que lembrar que a gente tem um processo histórico, na onde isso está envolvido, né? Então sempre se pensava em educação de jovens e adultos, é, perdão, principalmente a educação básica como algo que era para a elite. Isso, falar para vocês, pessoal, quando a gente pensa em questão de legislação, só a partir de 1932, né, com a Constituição de 32, com o governo Getúlio Vargas, é que ele começa a tentar criar uma certa obrigatoriedade no ensino, mas ele coloca uma obrigatoriedade no ensino, mas ao mesmo tempo ele mantém uma coisa que vinha da época da colônia, que assim, o ensino é obrigatório, mas o Estado não é responsável 100% por dar esse ensino. Então, se tiver, tem que ir. Se não tiver, né, aguardemos, né? Teve uma mudança muito grande por causa do, do Anísio Teixeira, né? Mas quando eu penso em educação básica, só na Constituição da década de 60 que eu começo a ter essa obrigatoriedade. Eu só tenho uma massificação de ensino durante a ditadura militar, que os militares assim, abriram muitas escolas, mas era um ensino muito técnico, era um ensino muito pautado nesse tecnicismo que a gente fala, não? Um ensino bem tradicional, né? E pasmem, só a partir de 2009, muito tempo depois da nossa Constituição de 88, é que o ensino médio passa a realmente ser obrigatório. Ele não era. Quando eu li isso a primeira vez, eu achei isso como assim, né? 2009, pô, eu saí da escola em 2007. Como assim, né? Não era obrigatório o negócio, sendo que sim, para o mercado de trabalho você tem que ter o ensino médio, tem que ir avançar e tudo mais. Mas a própria lei, ou ela se atrasa muito, ou quando ela passa a funcionar, entra essa questão da universalização. Olha, eu existo a lei, mas eu ainda falta os caminhos para a sociedade civil, para o Estado, para o governo conseguir realmente efetivar a inclusão dessas pessoas que garante esse direito que é básico, que é o direito à educação, né? Paulo Freire foi um cara que foi muito fora da curva, trabalhou muito justamente pensando nessa questão de desigualdade social. Acho que não é novidade para ninguém dizer que o Paulo Freire é um cara que trabalhava, sim, com um viés de um olhar econômico, de um olhar político. A educação, para ele, é algo político, educar é algo político, né? Educar é uma questão ideológica, que o Paulo Freire falava, olha, eu tenho que pensar, minha ideologia aqui que eu quero incluir, as pessoas são excluídas. Aí falou assim, ou você é de um lado ou você é de outro. Ou você quer manter o status quo da sociedade e manter quem está no poder, né? E as coisas continuarem como elas estão, ou vocês querem pelo menos questionar esse sistema, né? Então ele foi muito feliz nas experiências que ele teve. Infelizmente foi barrado pelo governo ditatorial da época, né? Que depois implementou lá um caminho suave, qualquer outra coisa para alfabetização, mas quando a gente fala de EJA, fala de metodologia, de se pensar nesse aluno, de se respeitar esse aluno, de enxergar isso como um direito, eu acho que não tem melhor educador do que o Paulo Freire. Tem vários outros educadores. Às vezes o pessoal fala, mas eu falo de Paulo Freire. Eu falo, cara, não é que eu só falo dele, mas ele abre espaço para muita coisa, ele abarca muita coisa, né? Então, a gente pensa que é importante fazer essa discussão. Não tem. Aí tem a pergunta que existe uma solução definitiva para esse desafio, que é tentar fazer a integração desses alunos? Não existe, impossível. A gente faz o que a gente pode, né? Puxando de novo Cortella, dentro das possibilidades que a gente tem. Mas uma coisa que nós, formadores, né, vocês, os coordenadores e os professores, precisam fazer é justamente fazer essa reflexão da finalidade da EJA. Eu estou aqui só para ensinar o básico, esse aluno ele vai e passa, né? E aí conseguiu o diploma e acabou. Eu tenho que saber que não, olha, é um direito. Eu estou trabalhando como um facilitador, um mediador, alguém que está abrindo caminhos para essas pessoas. Claro que em graus diferentes, né? Cada um tem sua história de vida, né? E o pacto ele vem justamente para poder trazer essa luz, trazer essa reflexão, né? Vamos dizer assim, e provocar. Eu sempre falo, o professor precisa ser provocado,
né? Às vezes o cara fala assim, ah, mas eu penso isso, aquilo. Então vamos lá, professor. Lembrando, todo mundo aqui é formado, todo mundo fez universidade, a gente preza por um discurso científico, a gente preza pela verdade. Será que às vezes essa visão individual que você está trazendo não está muito fechada aí dentro é, de um ponto específico que você às vezes não consegue ver outros pontos? Então é legal trazer essa discussão para uma TPC, trazer para os professores, para que o próprio professor também possa ter um olhar diferente sobre esse aluno. Por favor, Soneide, fica à vontade. Então, Tiago, acho que Fabiana também e a Karina há bastante tempo já deram aula em EJA, acho que o perfil do aluno do EJA ele foi mudando com o tempo também. Uhum, A gente já teve aluno, sim, que tinha aquele pensamento fechado, né, de que a sim. escola era o único lugar somente ali para o ler e o escrever. Hoje não, a gente tem aquela ideia, assim, como uma finalização de um projeto de vida que eu não concluí na Isso. época certa, né? Ou por constituição de família antecipada, ou até mesmo por questões de ser arrimo de família. Hoje a gente percebe assim, muitos deles retornando ao trabalho pela questão da obrigatoriedade de ter um certificado de conclusão, mas muitos deles por uma questão pessoal mesmo, Uhum, de dizer assim, agora eu tenho a chance de ter meus estudos, de ir além daquilo que era projetado para mim como filho de uma família, né, de classe uhum, baixa, vamos dizer assim, sem muitas condições. Então, muitas vezes a gente vê um aluno dentro da nossa sala de aula aqui do EJA com essas possibilidades. Eu vou sair daqui, eu vou fazer um vestibular, eu vou fazer uma universidade. O que há 10 anos, 15 anos atrás, era muito, vamos dizer assim, difícil para eles pensarem nessa uhum, possibilidade. Então, eu vejo muito isso. Embora o sistema ainda continue com aquela ideia de que o EJA é somente com o fim e propósito da terminalidade de uma conclusão, isso. tá? Mas eu acho que os professores hoje eles estão mais conscientes disso, né? Dessa necessidade de falar de direitos, de falar justamente daquilo que é possível para ele, daquilo que está como impossível, mas que se eles batalharem, eles quiserem, eles vão conseguir. Então, acho que muitas vezes os nossos alunos de EJA, eles entram com uma mentalidade e eles saem com outra. Às vezes é uma forma até deles virem para a escola, como a Fabiana mencionou, a gente tem vários casos de alguns que vêm para dar um up na vida social, a dar um up na vida emocional, porque se sentem um pouco acomodados, se sentem até um pouco perdidos, até por questões de depressão, às vezes estão se sentindo sozinhos. E quando chego aqui, essa parte também do social e do contato com os colegas e com os professores, eles têm uma outra visão. Aí eles dizem assim: a vida é para ser vivida e para ser Isso conquistada. mesmo. Então, é isso que a gente percebe agora, atualmente, com esse grupo de alunos que a gente Uhum. tem. Não, ótimo relato, Soneide. E, é, é legal parar para pensar isso, trabalhar isso em formação com os professores, que os professores também falem sobre isso. E assim, eu sei que são muita coisa para fazer, são poucas aulas, mas se o professor às vezes pegasse um momento que ele achasse oportuno, ou ele planejasse um momento em que ele pudesse fazer uma pausa, pudesse discutir justamente sobre essa questão de trajetórias, de expectativas, às vezes ouvir um pouquinho eles, ou falar sobre essas possibilidades que se abrem com a educação já é um ganho enorme, assim, né? Porque às vezes é uma tomada de consciência, é, e eu consigo abrir um espaço de diálogo mesmo, né? Que isso faz uma diferença muito grande, né? Então, o que que a gente pede? Assim, é, claro que aqui é uma conversa inicial, nosso tempo está acabando já já, mas é uma proposta, né, que a gente trabalhe, né, a partir da realidade dos educandos, promovendo práticas antidiscriminatórias, antirracistas, anticapacitistas, feministas, dentro da ideia de que eu estou trabalhando com igualdade de gênero e principalmente outras pautas que acabam se aglutinando também, né? Porque esses alunos eles acabam sofrendo esse tipo de discriminação, de preconceito. Primeiro, mostrar que ele existe, né? Porque muitas vezes é normalizado dentro da nossa sociedade, sou xingado disso, daquilo, meu patrão me trata assim e tá tudo certo, e não tá, né? É trabalhar essa tomada de de consciência, vamos dizer assim, de abrir espaço para reflexão, que é um processo relativamente longo, mas é que essas pautas elas acabem entrando,
né? E que o professor ele sempre pense, olha, eu vou, sei lá, ensinar matemática, eu vou ensinar alguma coisa de física, de química, qual que é a aplicabilidade, como que isso consegue se ligar ao presente, principalmente à realidade desse aluno, né? Muitas vezes o professor tem dificuldade em trabalhar um conteúdo novo, ele é muito teórico, sei lá, eu trabalhar físico-química. Nossa, vou falar de soluções, tal, tal, tal. É falar de coisa do dia do cara. Pô, todo mundo usa sabão, né, pessoal? Usa. Você usa Cândida, né? A marca água sanitária, né? Pô, você sabia que você não pode misturar água sanitária com vinagre para limpar as coisas? Ah, como assim, professor? Não, não pode. Vira um produto tóxico que você faz dentro de casa, né? Que ele pense nessa, que o professor pense nesse perfil desses alunos, de como ele pode alcançar esses alunos, que ele faça essa relação com os temas, com os conceitos que ele vai trabalhar ali, mas que ele não deixe de lado essa questão de direitos, né? Olha, mas eu sou professor, eu tenho uma outra posição, professor. Não tem problema se ter uma posição política, ideológica diferente, mas falar sobre o direito à moradia, falar sobre o direito ao trabalho digno, direito à segurança, inclusive, são direitos que precisam ser discutidos. Aqui não é uma questão de pauta de politicagem, mas é uma questão de pauta política. Independente do posicionamento que o professor possa vir a ter, ele pode sim fazer essas abordagens, pode não. Na verdade, ele deve, né? E aí entra uma questão central, eu vou acabar finalizando por aqui. Tinha um outro pontinho que eu queria ainda conversar com vocês, mas o tempo, infelizmente, não é muito curto, eu tenho que me policiar em relação ao tempo, né? Mas é muito bom ouvir as contribuições de vocês, né? Então fica essa questão central aqui, ó. Como a educação básica tem favorecido o desenvolvimento e aprendizagem das crianças, dos jovens e dos adultos, né? O Estado, o governo, ele mantém aí a parte dele, que eu, como estudante do eixo da educação básica, eu estou exercendo esse direito, mas ele está realmente, ele vem de uma forma plena para mim, né? Quais são os recursos didáticos utilizados para tornar o processo de aprendizagem criativo para os estudantes? Olha, é o recurso que o professor consegue, porque a gente não tem recurso didático, né? Mas tem uma novidade para vocês. A gente vai sair o EJA do PNL, o PNLD do EJA. Acho que uma editora ou outra já deve ter rodado aí para algumas escolas. E eu estava semana passada nessa Eduque, e a gente sempre que vai lá cobra, e o material do EJA, o material do EJA, tem que ter material do EJA, tem que ter política para o EJA. Como o Estado de São Paulo ele agora é signatário do pacto, né? A gente pergunta o pessoal da EFAC, mas cuidado do pessoal que eles fazem, são formadores, né? Não é o pessoal do material, mas ele falou assim, não, pessoal, tá sim sendo visto o material do EJA, mas não tem previsão de chegada. Então, como a gente trabalha com termos, a gente fala assim, nossa, a gente precisava de uma coisa um pouquinho mais ágil, um pouquinho mais rápida. Falou assim, olha, para esse termo não, com certeza não chega, a gente tem dúvida se a gente consegue entregar para o próximo, né? Mas não é uma informação oficial, mas o que eles me confirmaram é que sim, tem material sendo produzido dentro aí da mesma qualidade do material que a educação regular tem, né? E que a gente espera assim logo ter um escopo sequência específico do EJA, material específico do EJA, práticas próprias para o EJA, e que o trabalho do professor fique mais ágil tendo materiais referenciais para poder trabalhar. Porque esse é um ponto, a gente está discutindo sobre um direito, mas o próprio Estado que tem que dar esse direito não faz isso em sua própria plenitude, né? A gente não pode ignorar as condições que nós estamos inseridos dentro da educação pública do Estado de São Paulo, né? Eu acho que esse é um ponto que é importante falar com os professores também, tá? Aí eu gostaria de perguntar para a gente poder encerrar aqui, né? Eu pedi para que vocês colocassem uma frase ali no final sobre essa série, Segunda Chamada. Acho que seria legal vocês passarem um vídeo. Eu vou depois enviar para vocês essa apresentação aqui, né, para vocês poderem utilizar aí na TPC com os professores e tal, trabalhar o tema. Mas o que que vocês anotaram lá daquele trechinho inicial lá do Segunda Chamada? Eu falei, anota uma frase, ou anota uma palavra, né? Que Eu é tinha basicamente o. falado que Aham. era. Eu pensei, porque eu assisti a série, eu gostei bastante, e eles tratam os alunos, independente da onde, quando e qual a situação que eles chegam a uma escola, eles tratam eles como pessoas, como seres humanos, né? O Uhum. diretor nem tanto, né, que fica naquela questão, mas Sim, os professores vão em busca, e eu acho que o que tem mais ali é empatia. Eu acho que tem muito muita a empatia, com empatia certeza. dos professores em relação aos alunos, né? Eu pensei nisso, nessa É uma parte. coisa que faz diferença, né? Karina, Sonei, vocês colocaram alguma coisa?
Quer que eu falo? Ah, por Oi, favor. oi vocês, sou Neide. Ô, Sô, desculpa aí, eu lembrei de você outro dia, eu falei, nossa, Thiago também. Ai, gente, sei lá, a cabeça já tá meio falhando, viu? Ah, sim. Quanto à questão da EJA, eu sempre trabalhei. Depois que eu peguei, a partir de 2000, acho que foi 2003, que eu dei aula na telesala, era uma das turmas que eu mais gostava, né? Apesar do pessoal ter perdido. Ô, Thiago, dá a sugestão deles mandarem mais ou menos o material da telesala, teleaula, lembra? Não é ruim esse material. É que Assim, aí, ele é um pouco. Ele não era um material muito forte, mas assim, sim, para ele tinha uma linguagem mais fácil, tinha isso. vídeo, aplicativo, né? Então, assim, o material da telesala era bem interessante, porque também não pode ser muito na linguagem daqui do pessoal, que eles não vão captar, sabe? Sim. Uhum. E aqui está indo muito bem, viu? A EJA, Uhum. a turma da EJA ajuda, né? E eles, assim, eu acho que eles já perderam bastante tempo, então agora os que estão vindo para Sim. valer, né? Uhum. Que a conexão com os direitos humanos, que é aquilo, claro que o serviço pede, né? Mas a maioria dos serviços hoje em dia todo mundo pede, né? Não tem mais essa de, eu não tenho o ensino médio, não vai ficar no trabalho, né? E a gente tem que sempre estar dando uma atualizada, né? E assim, eu assisti a segunda chamada, acho que só a primeira temporada. Uhum. A segunda agora eu não vi, eu vi uma outra lá, foi com a Débora Bloch, que está como professora, né? Sim. Uhum. E assim, é bem interessante. Mas não tem violência, né? Graças a Deus aqui não tem, né? Assim, deles brigarem, isso não. E vocês desculpem, eu vi que eu estava aqui ligado, mas eu Ah, vou. não, tranquilo, imagina que é isso. Tá, Tá obrigado, bem viu? difícil, né? Uhum. Tá bom, mas muito obrigada. Acho que é isso aí, viu? Agradeço, Abraço Karina. aí pra vocês, tá? Uhum. E do material, eu acho que o telesala, de repente, é uma opção. Uma língua mais fácil, mais resumida, né? Ou uma coisa, telesala mais modernizada, por Sim, exemplo. Né? eu estava conversando com a Fabiana mais cedo, né? O Ah, Estado ele quer implementar o EGAD, mas não é a proposta que o governo Pacto anda, né? O Estado hoje ele está trabalhando com 20 diretorias nessa implementação do EAD. Eu conversei com alguns colegas que estão nessas diretorias, mas por enquanto não tem nada muito concreto ainda. Acho que semana que vem eles têm uma convocação na Nefap para discutir um pouco. Tem suas problemáticas de uso de tecnologia, de plataforma, de acesso, né? E assim, o isso. EAD o cara é mais flexível, o cara entra, pô, mas será que ele tem as condições materiais de conseguir acessar, né? Ou a telesala ele ia até a escola e tinha toda a estrutura pronta ali, E né? a telesala na televisão e o videocassete, depois teve até uma versão dele de. Sim, Como é que chama aquele? No DVD. um Mas DVD, sim. geralmente era cassete, né? Não? Eu usei bastante Então, vídeo telesala já. isso. E, A telesala era interessante, assim, né? Não era. sim. Era tinha, né? Mas era bom. Uhum. Então, tá. Passar para a Soneide rapidinho, por favor, Soneide. Tá certo. Eu assisti também a segunda chamada, só a primeira coisa, né? A primeira fase. Não assisti a segunda fase. Bem interessante, né? Obviamente que os casos de violência que são retratados Sim, nem se são. assemelha, nem chega perto da nossa Sim. realidade, né? Felizmente, Completamente. né? Não se Graças a chega perto. Deus, felizmente, né? Mas na hora que a gente estava assistindo, eu pensei na palavra equidade. A gente observa os dois lados, né? A escola sucateada, a escola praticamente destruída, aqueles alunos misturados, mesclados ali com histórias de vidas e situações de vida vividas lá na sala de aula e também de comportamento, né? Que enxergam a vida de formas diferentes. E o pessoal do professor, que acaba interferindo sim Sim, que no interfere muito, profissional. E aí eu pensei na palavra equidade, equidade de direito para todos, o professor ser reconhecido, ser Sim, valorizado, o aluno ser reconhecido e valorizado na sua história de vida, e a gente ter o direito de ter uma escola, vamos dizer assim, condizente com a realidade. Não é uma realidade de miséria e pobreza que nós gostaríamos de ter no nosso país. sim, É uma realidade de progresso, né? Porque eu acho que a gente vive num país que teria condições de dar a educação de direito que todo mundo tem, e com qualidade. Temos qualidade. sim, né? Uhum. Nós temos. Então, eu acho que falta isso. O que eu pensei mais com relação aos alunos e ao professor na segunda chamada foi essa questão aí de humanidade e equidade.
Verdade, legal. Ah, fica a dica, talvez, de vocês usarem o mesmo vídeo com os professores para causar uma discussão também. É legal ouvir as visões, né? Tanto de quem já é mais experiente trabalhando na EJA, como do pessoal que é mais novo, que ainda não tem essa dimensão, ouvir de alguém que já está ali em sala de aula há um bom tempo. Acho que é a proposta do Círculo de Cultura, inclusive, né? A gente está se ouvindo, está conversando. Se vocês puderem também abrir esse espaço em ATPC para que os professores se manifestem também e usar ali um trechinho da série ou qualquer outro vídeo que vocês achem interessante para trazer essa discussão, acho que seria bastante enriquecedor. Eu vou parar por aqui com esse mapa mental, porque assim, né, como a Soneide mesmo pontuou, são muitos desafios que a gente precisa pensar e esperar, né? Tanto a nível micro, que somos nós aqui, né? Coordenadores, professores, mas também a nível macro, que é a União, é o Estado, né? Essa questão de infraestrutura, de jornada de trabalho, de remuneração salarial, né? Então, a gente tem um desse problema que é a escassez de formação continuada em serviço, né? Essa falta de formação específica dos educadores para a EJA, inclusive, né? E a inexistência de concurso para o professor da EJA. Então, assim, eu pego o professor da rede que quem está na rede estadual e esse cara vai para o EJA, né? Não tem um trabalho específico para se fazer, né? E isso acaba violando o direito desses alunos que têm o direito a uma educação de qualidade. Então, tem essa precariedade das condições das instituições. A gente sabe que o EJA ele é muito patinho feio, então não recebe verba específica, né? Tem-se uma discussão de se mudar alguns parágrafos de criar-se leis específicas. Ainda é um pouco é uma conversa que, ao meu ver, tá? O pessoal fala que está muito tempo, mas ainda é muito inicial, mas pelo menos atualmente se conversa em falar de verbas específicas para a EJA, que eu tenho o Fundeb não fala quanto que tem que ir para a EJA. Então, o que acontece? Não vai nada, ou vai só o que sobra, que é o que não sobra, na verdade, né? Tem essa questão da falta de merenda, acho que não é um problema que, infelizmente, a gente passa, né? Mas tem muitas cidades que não têm merenda, então eles têm que ir estudar. A questão de uma biblioteca que tem um acervo específico para esse público, né? Que é uma dificuldade que a gente tem também. Aqui que a gente está passando muito, né? Fechamento das turmas, né? Às vezes até com demanda, né? São Paulo capital passou muito por isso, né? O não combate às causas de evasão escolar na EJA, né? Não tem uma política pública para isso. Foi legal no último Círculo de Cultura Virtual que falaram, né? E aí, não tem um pé de meia para o EJA, não? Estão se pensando em algo do tipo como um incentivo mesmo, ou alguma coisa que encaminhasse para o mercado de trabalho, uma maneira de eles poderem ter um estágio, que nem a molecada mais nova sai e vai para o estágio também, ter algo específico para o público do EJA. Estão se pensando a nível federal, né? E por último, escassez de recursos didáticos adequados, que é uma coisa que nos assola. Espero que não nos assole até o ano que vem, que seja o último ano que eu não tenho material pensado na EJA, mas o PNL dele vai chegar, né? Provavelmente a gente consiga já, vai ter a indicação da escolha, né? E creio eu, né, rezando aí para que até o segundo semestre o professor já tenha pelo menos algum material. O PNLD tem sim uma certa qualidade, né? Os livros demoram bastante tempo para ficar prontos, passam por um crivo grande, né? Que a gente consiga contar com o PNLD esse ano e no ano que vem a gente já tem o material do Estado para poder trabalhar. Mas acho que independente disso, né, dentro das nossas possibilidades, né, o que o professor precisa ser trazido à sua atenção é justamente essa questão do direito, que é a educação, desse papel importante que ele acaba tendo na vida dos estudantes, né? Ali quando ele está preparando as aulas, as atividades, que é difícil, é complicado, não tem manual para EJA, né? Tem que ir se tateando com muito cuidado, mas que ele consiga trazer essas reflexões para os alunos, que ele consiga trabalhar essa dimensão assim como um direito, né? E que ele consiga trazer novos pontos de vista, que ele abranja, né? Ele consiga trazer novas possibilidades para esses alunos. Eu vou enviar o material para vocês. Se eu não conseguir hoje, porque eu não vou para casa agora. Eu tô um dia muito corrido hoje. Mas qualquer coisa, no mais tardar, eu envio segunda-feira às 8 horas da manhã, através pelo grupo. Eu vou fazer um e-mail grandão e vou enviar todo o material também para vocês. E a recomendação é sempre que vocês utilizem, eu não quero utilizar tudo, utilize um trecho que você achou mais interessante para trazer para os professores, para falar especificamente ali da EJA. Ah, tem professor que não é da EJA, que está no ATPC junto.
tenta. Essa é uma discussão que dá para fazer com os professores normalmente também, não precisa ser necessariamente do EJA, mas hoje a gente está dando aula aqui, amanhã a gente pode estar dando aula no EJA ou vice-versa. Então, são temas que são intercambiáveis, eles conversam entre si, independente do, da etapa de ensino que a gente está falando ali, da categoria, na verdade, etapa sempre a etapa básica. Daqui a 15 dias, a gente tem um feriado, então eu vou ter que passar esse encontro nosso para quinta-feira, provavelmente. Tá? A gente vai conversando, eu sempre faço uma enquetezinha ali no grupo, alguma coisa do tipo, porque dia 18 é feriado, né? Ainda bem, né? Pra fechar esse primeiro bimestre está muito cansativo. Mas a gente vai se comunicando, tá? Durante a semana que vem eu vou conversando com vocês. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês, né? Eu sei que é um esforço estar aqui comigo, sei que não é fácil, está acontecendo muita coisa na escola, pede-se muita coisa. Pode parecer às vezes assim, nossa, o Thiago não está dando uma diretriz muito certinha, porque essa não é a proposta do Círculo de Cultura, é trazer debate, é trazer discussão, é trazer pautas que podem ser utilizadas. Tem um material pronto dessa vez aqui, tá? As próximas sempre vai ter um material aqui visual, vai ter as referências para que vocês possam utilizar também, tá certo? Mas ouvir vocês e ter essa troca de experiência é o que é o mais enriquecedor. Agradeço muito. Deixa eu tirar um print screen aqui, senão depois falam que eu não fiz. Falei, Thiago, você está fazendo os encontros, tem que provar que a gente fez, né? Algumas coisas. Agradeço muito, vou parar a gravação aqui e depois eu vou deixar. Deixa eu parar. Eu vou subir essa gravação. Eu demorei